sejam bem-vindos a mais um podcast Sabor e Saúde, trazendo informação importante para a sua vida. Hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com a vida de todos os brasileiros. Plano de saúde. Será que é um artigo de luxo, uma necessidade, um sonho ou algo acessível a você? Qual é a melhor forma de usar um plano de saúde? Qual é a forma de se escolher um plano de saúde importante para você? Claro que a nossa convidada entende tudo do assunto porque ela é especialista não só em planos de saúde, mas em gestão dos planos de saúde. É a CEO da Trust Life Seguros, que é a Carla Queiroz. Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, estou ótima. É uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Espero, trazer muitas informações para os nossos telespectadores. E você ainda presta consultoria, tem gestão desse plano aqui na Record, que é uma empresa enorme, né? Sim. Nós fazemos um trabalho em parceria com o RH, com a gestão, com as ações de saúde, os desafios de saúde, com uma equipe multidisciplinar. Então, é de fato uma gestão voltada para o colaborador, onde a gente vai ter ali os resultados também financeiros, porque vai impactar diretamente na apólice de vocês. Eu queria até abrir falando desses resultados no meu ponto de vista, né, como pessoa que usufrui do plano de saúde, mas que também trabalha aqui na Record. A gente tem uns desafios de saúde aqui, de atividade física, com nutricionista, uma mudança radical de forma de vida, e muitos colaboradores mudaram radicalmente. Pessoas obesas que hoje são atletas, e que a partir do exemplo delas, a casa inteira mudou a alimentação, mudou hábitos alimentares. Isso também faz parte dessa estratégia, né? Eu queria que você explicasse que mudanças a empresa atravessou a partir dessa consultoria de gestão. Fala pra gente, Carla. Então, é um processo onde eu falo que eu preciso muito da parceria do RH e também da disposição dos colaboradores para poder entenderem que é um processo, né? Eu nunca gosto da coisa imposta. Acho que nada imposto funciona. Então, o que nós fazemos? Trazemos a conscientização de que beber água, fazer atividade física, ter hábitos saudáveis. Então, a gente vai começando um processo de dentro para fora. Então, esse processo a gente trabalha aí a gente tem a nossa nutricionista, que é a Shirley de Jesus, que é maravilhosa, que faz um processo muito bom. A gente tem aí médico dentro da corretora, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, a gente vai trabalhando vários pilares aonde isso lá no final vai impactar. Então, a gente tem pessoas utilizando muito menos uma emergência, tendo menos crise de enxaqueca, tendo uma vida mais saudável, ativando de fato a saúde. Porque é o que a gente acredita. Eu não trago nada que a gente seja impossível, né? Eu falo que ali um segura a mão do outro e ninguém larga a mão de ninguém, né? E o lado bom de você usar um plano de saúde é você usar para prevenção, você acaba acessando muito menos serviço, desocupando os hospitais, as unidades de saúde, e isso financeiramente também impacta no final das contas. Eu começo perguntando para você, ainda é muito difícil você ter acesso a um plano de saúde, não é para todas as camadas. Onde que pesa esse custo que faz com que as pessoas não consigam, muitas vezes, pagar um plano? Olha, no contexto geral, em todos esses anos, o que eu vejo assim, a maior dificuldade sempre vai ser a questão do valor, né? E por que esses valores tão altos? Primeiro, existe essa questão da má utilização, que é o que eu sempre trago como conscientização de que o funcionário, o RH, a corretora, nós temos que fazer uma boa gestão. Então, não adianta eu ter, por exemplo, um problema de enxaqueca, eu já peguei pessoas indo 23 vezes na emergência. Então, o que ele deveria fazer? Ser direcionado para um eletivo, para um especialista para poder ver qual era o problema. Então, tudo isso faz com que a operadora fique cada vez com sinistro alto, né? Então, os reajustes ele vem cada vez 30%, 40%, 50%, 60% de reajuste. Isso torna cada vez mais inacessível. E fora isso, a gente tem aí aquela massa que a gente fala que é a massa não tratada, que são as pessoas com algum tipo de patologia. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa hipertensa, ela tem que ter um acompanhamento, ela tem que ter um direcionamento. Um diabético, a mesma coisa. Só que aí ela começa e vai no médico, faz outros exames, faz isso, faz aquilo. Isso vai gerando um alto custo. Consequentemente, quem está na ponta, que é o usuário, está pagando a conta, né? Então, o que a Trust Life acredita? Uma gestão onde a gente vai fazer o acompanhamento dessas pessoas, onde a gente vai fazer um acolhimento, o direcionamento e o tratamento da forma certa, porque às vezes a pessoa está tomando uma medicação X e a medicação Y com custo muito menor. Só o fato dela mudar ali um hábito, ela vai ter toda uma tratativa diferente. E isso, no final de 6 meses, de 12 meses, a gente consegue ver o quanto que a pessoa melhorou. É uma pessoa hipertensa, ela tem que fazer uma atividade física.
É assim, é vida, você poder fazer uma atividade física, se alimentar melhor. Então, a gente não acredita que seja só a questão dos crônicos. Então, quando a gente pega uma pessoa, por exemplo, em tratamento de câncer, ela precisa ter um acolhimento, sim. E aí, nem sempre vai ser uma cirurgia, às vezes vai ser uma medicação, às vezes vai ser uma químio, às vezes vai ser uma rádio. E ter um profissional, um médico dentro da corretora para fazer esse acompanhamento faz toda a diferença. O problema é que às vezes, os médicos, eles fazem um direcionamento da forma errada. Ou a gente tem também aquela questão dos autogeradores. Então, quando você chega numa emergência, você está assinando um cheque em branco. Por quê? Você está indo para uma consulta. Mas quando você assina, você está assinando um pacote como se você estivesse utilizando tudo que está naquele pacote. Sabe? Então, quando você começa a ter informação, eu falo que informação quebra barreiras. Informação é tudo, né? É tudo. Então, a gente traz essa informação na ponta e fala, olha, usuário, é assim, é dessa forma. Então, a gente tem, por exemplo, casos que 75% dos casos são resolvidos na telemedicina. E o pessoal não usa a telemedicina. Telemedicina é uma coisa bem nova, né? Eu acho que depois da pandemia ela se tornou uma realidade muito maior e facilita demais. Porque até você se deslocar, chegar numa unidade de saúde, enfrentar a fila, você marca um horário ali e rapidinho você liga seu computador, seu celular, você tem uma consulta e pronto, resolveu o problema, né? Exatamente. Então, assim, você consegue fazer pelo celular, consegue fazer pelo computador e você tem ali a parte de urgência, né? Onde você é atendido em até 30 minutos. Perfeito. Eu quero saber quem são os maiores utilizadores do plano de saúde, consequentemente, aqueles que acabam pagando mais e tendo aquela franquia mais alta. Olha, os idosos, eles acabam, né, pagando um pouco mais, devido à idade, às condições, a parte crônica mesmo. Então, assim, você não vai achar no mercado... Hoje não existe mais plano pessoa física. Então, hoje só tem basicamente uma operadora trabalhando no Brasil, uma ou duas, e os demais são coletivos por adesão que não tem aceitação. Então, a gente pega aí idoso pagando R$8.000 por mês. Só ele. E qual é a solução para esse problema, pelo amor de Deus? Olha, uma das soluções é equilibrar, digamos, ali o sinistro. Então, pega o filho desse idoso, por exemplo, que ele tenha um CNPJ. Então, vai colocar ele, o filho, o neto, né, a esposa. Então, a gente consegue equilibrar essa utilização. Então, uma pessoa que está pagando 8.000 só para ele, ele consegue pagar 6.000 para 4 pessoas. Tá, então, entendi. a gente faz um estudo para ter um equilíbrio. Então, a pessoa jurídica, ela sempre vai ser infinitamente mais barata do que um plano pessoa física para um idoso. Como é que é o acesso de pessoas do espectro autista a planos de saúde? Uma barreira, uma dificuldade. Existe, assim, planos que ele já tem ali um plano de contingência onde ele tem os seus credenciados. Só que temos uma alta demanda. E com essa alta demanda, a gente não consegue fazer ali o atendimento completo que aquela criança precisa. Então, tem crianças que vão precisar de fazer uma parte multidisciplinar, o outro só fono. Então, temos muito mais demanda do que credenciados. E qual é a política que hoje os planos de saúde estão utilizando? Ter a sua própria clínica. Porque a sua própria clínica, dentro do rol ali que é exigido, ele consegue fazer uma gestão de qualidade. Só que, assim, ainda é uma coisa que não é uma coisa tão fácil. Então, até para você fechar um plano de saúde, quando você informa que tem uma criança TEA, você tem um contrato que a gente chama de declinado. E aí tem que acionar juridicamente e tudo para poder ter ali uma aceitação. Mas eu acredito que hoje os planos eles estão tentando se adequar a essa realidade. Ou eles se adequam, né? Ou eles vão ter uma chuva de judicialização, que é o que está acontecendo, e acaba que a conta fica mais cara fica muito ainda, mais né? cara. Então, assim, diante de todo o seu conhecimento, qual que é a forma certa de você escolher um plano de saúde? Para onde você vai? O que decide primeiro que plano você vai ficar? Nem sempre é o preço, né? Às vezes as pessoas vão pelo preço. Exato. Ou elas vão por uma bandeira, digamos assim. Eu já cheguei em empresas que falaram assim, eu tenho um plano X. Eu falei, mas por que você tem um plano X? Porque é bom. Eu falei, por que é bom? E a pessoa não sabe explicar. Simplesmente porque existe uma fixação de bandeira e tal. Eu falei, tá, você viaja? Não. Eu falei, por que você tem um plano nacional? Você mora aonde? Eu moro em tal lugar. Por que você tem 10 hospitais se você precisa só de um próximo de casa? Então, a pessoa, quando ela vai fazer uma contratação, ela precisa ter noção de que quanto maior a rede, mais caro ela vai estar pagando. Se ela é uma pessoa que não viaja, muito pouco, pega um plano regional.
Para que ela quer 10 hospitais numa ponta totalmente diferente de onde ela mora, do outro lado da cidade? Pega um hospital próximo de casa. Então, você consegue reduzir, muitas das vezes, já peguei empresa que eu reduzi 30%, 40% do custo dela. Porque ela colocou todo mundo no mesmo plano nacional. Por que isso? Vamos fazer uma mescla, vamos entender. Então, você saber de que forma escolher e não necessariamente o preço. Porque às vezes a pessoa vai pegar um valor muito mais barato e vai ter um hospital só do outro lado da cidade. Não faz sentido. Agora, eu conversando com você, conhecendo você, sabendo que você presta uma consultoria aqui, a gente sabe a história do trabalho. Os planos têm esse interesse de mostrar para as pessoas essas vantagens e desvantagens na hora de comprar? Ou para eles, é melhor que a pessoa não saiba porque ela vai adquirir um plano mais caro que ela nem precisa disso tudo? Eu como especialista, eu sou a pessoa que vai orientar o cliente a fazer a melhor escolha para ele. Os planos de saúde, quanto maior, né, o valor você estiver pagando, melhor. Então, eles não conseguem fazer essa consultoria. Eles falam, olha, você quer o hospital tal? É esse valor aqui, e ele não vai fazer uma consultoria. Por isso, a importância de ter uma empresa que faça, de fato, as perguntas certas e coloque o plano adequado para a sua realidade. Porque a operadora, a seguradora, ela quer mais que você pague o mais alto, o mais caro mesmo, né? Quanto maior a receita, melhor. E quando a pessoa precisa de informação, qual é o canal que ela tem que buscar? Geralmente no plano de saúde, assim, se ela não consegue contato com o plano de saúde, ela tem que buscar um saque. Às vezes o plano de saúde não tem uma loja física, você liga e é coisa eletrônica, você não consegue achar, você fica semanas tentando resolver. Qual é a pegadinha aí? Como se livrar dela? Na realidade, é procurar um especialista, um corretor, que eu falo SUSEPado, que é aquele corretor que, de fato, tem uma SUSEP, é registrado, é regulamentado, né? Então, a gente tem muitas empresas que se vendem como consultoria e não é. Então, procurar uma empresa séria que, de fato, faça esse trabalho para fazer essa intermediação. Porque ele é que vai ser a pessoa técnica para poder passar para você as informações. Até porque uma seguradora e uma operadora, ela não faz a venda direto na ponta para o usuário. Sempre tem que ter um intermediador. Então, quanto mais você buscar por uma empresa séria, mais facilidade você vai ter. E outra, todo o suporte. Porque eu falo, não é só vender o plano de saúde, você tem que dar o suporte, você tem que fazer o acompanhamento. Por quê? Porque eu falo que a parte frágil do processo é o usuário. Então, se a operadora falar, neguei tal procedimento, ele nem sabe, às vezes, o que é a regra da ANS, o que a ANS exige, quais são os prazos. Então, é o meu papel defender o consumidor. Então, uma coisa já é você descobrir o que acontece com aquele corretor que te vendeu o plano, se ele se desintegra ao final do contrato. Você assina, depois você nunca mais acha a pessoa. Você tem um problema, tem uma dúvida e você não sabe a quem procurar. Isso é importante na hora também de contratar uma seguradora? Total. E você também, na hora de contratar, verificar os índices de reclamação, ver como que está o Reclame Aqui, dar uma olhada nas avaliações. Porque hoje, com a internet, né, tudo fica muito mais aberto, né, os números, as informações. Então, é o que eu falo, não existe o plano perfeito, não existe aquele que não tem uma reclamação. Então, as maiores seguradoras vão ter, né? Mas a gente pode minimizar isso. Então, não acreditem em planos a partir de X, porque essa conta não fecha. Então, o que a gente mais vê, principalmente aqui em Brasília, são operadoras que chegam, ficam um ano, quebram, e você fica a ver navios. Ou vende para você uma rede e, na hora, vai descredenciando e você fala, caramba, mas eu fechei o plano só por causa desse hospital ou só por causa desse laboratório. Isso é uma prática muito comum. Então, ter atenção a essas informações é muito importante, porque senão, no final, você vai ficar com prejuízo. Pois é, e isso é muito importante a gente saber, porque parece que se você vai lá na ANS, na Agência Nacional de Saúde, para tentar resolver uma questão, parece que a ANS também está do lado dos planos, está do lado dos hospitais, e você se sente uma formiguinha no meio de uma história enorme, sem chance nenhuma de correr atrás do prejuízo. Quais são os erros mais comuns e as dificuldades que as pessoas mais sentem com relação a isso que a gente está falando? Olha, principalmente procedimentos, quando a gente fala... Vamos lá, terapias, né? O caso das crianças com TEA, enfim. Tem muita judicialização. Então, existem os prazos fixados. E a gente entende, poxa, 21 dias para uma cirurgia, por exemplo, ok. Mas eles, muitas das vezes, não cumprem. E aí, você procura a ANS e
É isso que você falou. Cara, tá do meu lado ou tá do lado da operadora e da seguradora? Então, a operadora, ela é obrigada a cumprir. As multas são altíssimas. E eu sempre falo, olha, consumidor, você tem total direito de procurar a ANS e aí a gente tem um procedimento que, primeiro, procura o saque, o saque da operadora ou da seguradora, e depois uma NIP. Por quê? Porque depois que você abre uma NIP junto à ANS... O que é NIP? NIP é um processo administrativo, Tá. onde você reporta o que está acontecendo. Não tive eu tive minha cirurgia negada, por exemplo, no plano. E aí a ANS vai dizer, olha, você tem tantos dias, 5 dias úteis para poder responder. E isso, eles ficam desesperados, porque se eles não respondem, se eles não têm uma resposta plausível, eles recebem multas altíssimas, e multas diárias. Né? Não, então, nem todo mundo sabe disso. Mas é o que eu falo. Sempre tentar entender e ver o porquê. Então, o papel, por exemplo, da corretora, da consultoria, é entender, não foi autorizado, foi negado por quê? Foi material? Foi porque estava faltando um relatório? Né? E a gente fica muito atento nisso, porque também não é interessante você ficar à mercê da ANS, se é um problema que você pode resolver administrativamente. Então, a gente tem... terapias, geralmente é um tabu ali onde as pessoas... Será que eu vou ter ou não vou ter? Cirurgias, quando a gente fala de um tratamento contínuo, no caso de um tratamento de câncer. Então, a gente tem que ficar muito atento. E quando um consumidor me procura, como uma pessoa física e fala, Carla, eu quero trocar meu plano, mas eu estou em tratamento, eu falo, não troca. Ou você faça uma portabilidade, porque a portabilidade, poucas pessoas sabem, elas confundem muito com aproveitamento de carência. E aí elas pegam esses corretores que não têm conhecimento e falam, ok, eu vou fechar e vou fazer o aproveitamento. Porém, contudo, todavia, ele não vai ter a continuidade do tratamento, porque ele vai cair em carência. Então, a portabilidade não, é um respaldo que a ANS dá, onde você faz toda a transferência das carências. Então, você entra 100% sem carência e você está totalmente dentro da lei. Né? Quais são os casos que cabem portabilidade? Todos. Vamos citar aqui, por exemplo, eu até citei para você o caso de uma filha que é adulta, ela está dentro do seu plano, e aí ela se forma na faculdade, já passou da idade, ela sai do seu plano, né? Antes de sair, eu posso pedir a portabilidade para ela não ter que pegar carência num plano novo? Pode. Pode, e é tudo feito pelo site da ANS. Então, tem todo o manual. Não tem nada a ver com o site do plano? Nada a ver com o site do plano. E aí, vamos supor, você está com o plano A, e aí você vai colocar as informações, e lá a própria ANS vai dizer, olha, ela tem indicativo para ir para o plano C, D, E, e você vai escolher qual é o plano. Ali ele já te dá, inclusive, uma previsão de custo para fazer essa portabilidade. Poucas pessoas sabem disso. E é uma avaliação coerente de acordo com a sua avaliação? É equiparado. É equiparado. Então, se eu tenho um plano completo, com todos os hospitais, 10 hospitais, então o que ele vai me abrir é um equiparado. E aí você vai escolher conforme o custo que você queira. E lembrando, nunca vai ser o valor que você está pagando hoje. Sempre vai ser um valor maior. Então, hoje, se está dentro de uma apólice empresarial, você está pagando R$1.000, possivelmente você vai subir o seu custo para uns R$3.000. Por quê? Porque ela vai estar no processo de portabilidade e aí é um coletivo por adesão, um individual, que nada tem a ver com a apólice empresarial. Então, eu quero entrar nessa questão da apólice empresarial que você falou aqui. Se você tem um CNPJ, busca essa alternativa. Sim. Qualquer tipo de CNPJ, qualquer tamanho de empresa, você precisa de uma empresa de um tamanho mínimo para você poder entrar. Uma empresa que está no Simples, no MEI, né? Entra nisso? Todos. A partir de 2 vidas, a gente já consegue fazer um contrato empresarial. Então, tem operadores que trabalham com 2 vidas, operadores que trabalham a partir de 3 vidas. E aí, a gente faz esse processo de fechar, seja ele MEI, ou a única regra do MEI é que ele tem que ter mais do que 6 meses. Quem está no Simples, né, ou quem é Eireli e tudo, já dá para fazer de imediato. Abrir hoje, a minha empresa é limitada, é Eireli, já consigo fechar. O MEI, eu preciso ter ali aquele período de 6 meses de abertura. Como é que é feito esse cálculo da quantidade de pessoas que entram no plano? Tem um marido, tem um pai, tem uma avó, tem uma filha. Como é que é isso? É pela idade da pessoa? Ele vai tentar destrinchar ali a pessoa, o perfil de cada um desses entes da família para fazer esse cálculo? Sim. É por faixa etária. Então, assim, quanto menor a idade, mais barato, né? E aí, se a gente tem, por exemplo, Carla, eu tenho meu pai, que tem 80 anos, eu tenho a minha mãe, tenho eu, minha esposa, meu filho. Como que fica esse valor? Então,
Se um idoso hoje paga em torno de R$ 3.000, ele indo para uma apólice empresarial, ele vai pagar em torno de R$ 1.500, R$ 1.400, mais ou menos essa média. Então, ali tenta-se fazer um equilíbrio, né? Então, quem tem de 0 a 18 paga super barato, né? É o que eu falo. Quem tem o seu plano de saúde tem que ficar muito atento, né? Porque conforme você vai mudando, então as faixas etárias, elas vão mudando a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, eu vou pagar um pouco mais caro. Né? Então, no período de 4 anos, eu fico ali no período, digamos, confortável, que eu não vou ter uma grande mudança. Mas a partir dos 59, eu falo que o negócio complica. 4, 8, 12, vai só piorando a situação. E a gente vai precisando mais, mas de acordo com aquela sabedoria que a gente falou aqui no começo. Se você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa que trabalha prevenção, você tem qualidade de vida, você come bem, você dorme bem, você faz atividade física, não necessariamente você vai ser uma das pessoas que mais acessa o plano dentro dessa família aí, né? Exato. E assim, já existem vários estudos, inclusive que as pessoas idosas, elas estão melhores do que nós, mais jovens. Então, elas estão utilizando menos, porque elas têm hábitos saudáveis. Hoje, você pega aí um idoso de 70, 80 anos, ele faz atividade física, ele se alimenta bem. Né? Então, assim, aquela geração de os idosos não tem essa perspectiva. Não, hoje a gente tem aí uma perspectiva para 90 anos, tranquilo e saudáveis, né? Então, o que cabe a nós é, cara, cuida da sua saúde para quando você chegar na velhice, você utilizar menos. Utilizar para uma prevenção. Eu falo assim, pensa no plano de saúde como um seguro TI, um seguro internação. Você nunca pode pensar que eu vou utilizar o plano para consulta, para exame, para isso. Não, eu não quero utilizar. Mas se eu precisar, eu vou ter. Eu tenho ali. Né? Exato. Agora, você está falando de um grupo que já despertou para a qualidade de vida e já fez uma mudança, uma transformação. Mas eu acredito que deve ter um grupo também muito grande de pessoas que estão com doenças que apareceriam antigamente nos mais velhos e hoje estão aparecendo nos mais novos. A gente falou aqui da hipertensão, tem a diabetes também por causa do consumo de açúcar. Isso também é real dentro dessa avaliação que você assiste? Total. A gente pega aí pessoas de 28 a 35 anos. Cara, as pessoas, elas estão obesas, diabéticas, hipertensas. E tudo tem a ver com alimentação, atividade física. São sedentárias. As pessoas sedentárias, elas têm um alto índice de ter uma morte súbita muito alto. Depressão. Então, assim, hoje o índice de depressão está muito alto. Então, o que a gente mais vê são jovens depressivos. Por quê? Porque eles não conseguem ter uma alimentação, não conseguem fazer uma atividade física. Eu falo, não adianta fazer só uma coisa. É um conjunto. É um conjunto, né? É um conjunto onde eu falo, cara, se você puder, faça terapia. Tenha ali a sua terapia em dia, não faz mal para ninguém. E procure fazer o que faz bem para a sua saúde, não só física, mas como mental. Porque eu falo que quando você vai para uma academia, você tem os resultados na parte física, mas o mental é o principal. Porque a gente sem estar com o mental em dia não faz nada. E aí, eu arrisco aqui dar um palpite de que essa faixa etária é uma faixa etária produtiva, né? É uma faixa etária que está no mercado, é muito cobrada, tem rotina exaustiva, né? Muita cobrança, muita tensão com o dia de amanhã, com o salário, vai dar certo, vou criar minha família, vou ter um futuro. Os jovens também estão muito inseguros com o futuro, porque a vida está muito rápida, tem muitas substituições por tecnologia. Daí a importância do que a gente falou aqui no começo do podcast, gente, de você ter uma empresa que se preocupa com a saúde dos colaboradores, né? A Record é uma prova disso, porque ela está explicando, ela é uma consultora aqui dentro da emissora, e a transformação de saúde do elenco todo é visível ao longo dos últimos anos por causa dessa mudança de hábito. Você vê muitas empresas hoje preocupadas com isso ou ainda são casos assim muito isolados? Como é que está essa realidade? Olha, as empresas começaram a se despertar há pouco tempo, porque ainda tinha aquele viés de produtividade. Só que elas entenderam que se a saúde mental não estiver ok, não vai. Se você não trabalhar a sua base, não tem como. Então, quando a Record fechou com a Trust, falei, gente, vamos fazer um projeto para poder impactar não só a vida do colaborador, né, não só os resultados da empresa, mas também a vida dele dentro de casa.
Então, eu fico, assim, muito orgulhosa porque a gente teve pessoas, assim, que saíram de um grau de obesidade, que levou esse estilo de vida para dentro de casa, para os filhos, para a esposa, sabe? É muito legal. Então, uma pessoa dessa, ela vai produzir mais, ela vai estar mais feliz, a autoestima dela vai estar elevada. E as empresas precisam saber que isso faz parte da gestão dela também. Não é olhar como um colaborador que tem que produzir. Ele precisa olhar com um olhar humano, trazer a pessoa para o centro do negócio. Então, não existe negócio sem pessoas. Vai ter a tecnologia, vai ter a IA, vai ter diversas ferramentas, mas, no final, é tudo sobre pessoas. As pessoas, elas estão carentes, né? Então, quando você vê uma empresa como a Record, que valoriza, que traz o processo, que traz iniciativas, como um todo, não só como a questão da parte da nutrição, mas várias iniciativas que tem aqui dentro que eu falo assim, vocês têm que ter muito orgulho realmente de fazer parte, porque é uma empresa que pensa. E toda vez que eu vou conversar com uma empresa, eu falo, gente, os colaboradores, vocês sem os colaboradores, vocês não fazem nada. Não tem empresa sem colaborador, né? Exato. Então, aos poucos, elas estão entendendo, principalmente depois da NR1, né? Elas estão assim... É o que eu falo, quando você não vai por amor, você vai pela dor, né? Então, o brasileiro, as empresas, elas têm muito isso. Agora eu sou obrigado, eu vou começar a ter esse olhar. Mas elas, aos poucos, estão entendendo. Até porque sai mais caro para ela, muito né? Mais, muito Funcionário mais. afastado, você tem que... Rotative turnover, atestados, pessoas em depressão. Então, imagina o custo disso. Então, quando você trabalha e faz a prevenção, você vai ter os resultados. Não tem como. Eu tenho uma equipe ligada a mim, não preciso nem ir muito longe, não. A equipe do camarim aqui é totalmente transformada. Os cabeleireiros, maquiadores. A cinegrafista, tem um cinegrafista nosso que também, a partir de um desafio desse da Record, ele era uma pessoa obesa, hoje ele corre 26 quilômetros. A gente hoje briga com ele porque ele está fazendo musculação, porque perdeu massa e agora precisa manter a massa dele, né? São pessoas que dão extremo orgulho pra gente, que mudaram a realidade das pessoas em casa também. A Miss, minha cabeleireira e maquiadora, o marido dela trabalha num restaurante, numa franquia de restaurantes aqui, levava comida para casa toda noite de fast food. E hoje não tem mais isso. Ela mudou a realidade dela, do marido, do filho mais velho, entendeu? A filhinha que nasceu agora já está entrando numa outra família, com uma outra cabeça. E eu não sei se você percebeu, as escadas daqui, Sim. Elas têm adesivos falando assim, vem comigo, prometo ser mais legal do que o elevador, eu vou fazer sua companhia, eu vou fazer seu dia melhor, para as pessoas subirem de escada. E isso são pequenos incentivos que transformam a realidade das pessoas. Então, é importante que as empresas que estão ouvindo a gente agora, pessoas ligadas à empresa, falem assim, cara, eu podia falar isso com o meu chefe, eu podia falar isso com o meu CEO, porque isso é importante não só para a qualidade de vida de todo mundo, mas também financeiramente. E, às vezes, nem que seja pelo financeiro, a empresa pode mudar de opinião, né? Exato, e você sai de uma condição de ser escolhido para escolher. Porque quando você tem uma apólice saudável, quando você tem um sinistro controlado, você tem a condição de escolher o plano que você quiser. Porque o mercado vai querer você. Vai dizer, nossa, que apólice é essa? Está dentro aí do limite, né? Tá abaixo do limite. É uma apólice que realmente é oxigenada. Então, assim, você é visto de uma outra forma e todo mundo quer essa empresa. Todo mundo ganha, Todo mundo ganha. Então, você tem facilidade para negociar no reajuste, você tem facilidade para melhorar uma rede, você tem facilidade para trazer outras ações e trazer também uma seguradora, uma operadora para dentro do processo. Que é o que eu falo. Eu não faço verão só. Eu preciso da empresa, eu preciso do aceite dos colaboradores. Eu falo, 50% somos nós, mas os outros 50% é você. Você dá essa oportunidade. E é muito incrível. E, assim, o olhar de gratidão das pessoas não tem preço. Eu queria saber quem era a Carla antes da Trust Life. Como é que você entrou nesse mundo de qualidade de vida e de negócios? Então, eu tenho uma outra empresa de locação de veículos. E nada a ver com isso. Nada a ver. Nada a ver. E aí eu falei assim, cara, não faz mais sentido a partir do momento que você tem um negócio que é só dinheiro. E aí veio o Uber, veio outras coisas. Eu falei, cara, eu serei substituída fácil. O que eu posso fazer na vida do outro para poder mudar a realidade dele? E aí eu resolvi abrir a empresa voltada para a parte de saúde.
Eu falei, tá, como é que o mercado opera? Como é que eles fazem? E eu via muita reclamação. Deus me livre, corretor, é bicho enrolado. Ele vem aqui, ele fecha, ele some. Eu falei, então, mas eu não sou corretora, eu sou uma consultora. Eu não sou corretora, eu sou uma empresária, eu entendo as suas dores. E aí comecei a mapear quais eram as dores dessas empresas, desses funcionários, e comecei a criar os programas e trazer essas iniciativas, entendendo que, enquanto a gente não fizesse uma gestão, a gente não teria o que eu chamo de sustentabilidade. Porque todo ano a empresa ia ficar mudando de plano e não ia resolver o problema. E aí eu fiz algumas reuniões com os maiores players, seguradoras do Brasil, e disse, olha, eu tenho esse projeto, o que vocês acham? Carla, ninguém faz e tal. Eu falei, eu gosto disso, que ninguém faça. E aí comecei a implementar. Aí peguei uma empresa que estava com 150 de sinistro. Eu falei, olha, se não der certo, você pode cancelar meu código, pode descontar da minha comissão e tal. Carla, 150 de sinistro, é muita coisa. Eu falei, me dá a oportunidade. E aí eu comecei com uma pólice ali de 130 vidas e fiz um processo. Em um ano, a gente estava com 78. O último ano que nós fechamos em 35%. Então, assim, é muito bonito de ver. E o mais bonito é diretores, gerentes que não faziam atividade física, começaram a fazer. Hoje corre maratona. Olha só. Posta, marca. Eu falei, meu orgulho, meu Deus. Pessoas que odiavam, tomavam Coca-Cola todo dia. Comia doce todo dia. As gavetas eram cheias de doce. Hoje fala assim, Carla, graças a Deus que você entrou com essa iniciativa e mudou a história de muitas pessoas. Pessoas que não conseguiam levantar, sabe, da cama todos os dias levantava-se amarrado, cansado, e hoje, assim, corre maratona, eu fico, assim, muito, muito feliz, porque a gente precisa ver o ser humano dessa forma. E as seguradoras, nossa, que legal, que bacana. E elas começaram a enxergar isso, e hoje o desafio maior é trazer essa conscientização, não só para as empresas, mas para o mercado, mudar o mercado da gente. Eu falo que a minha missão, além de mudar as empresas, trazer essas iniciativas, é que o corretor de seguro, de fato, ele se sinta pertencente, ele trabalhe nas apólices, que ele entenda que ele precisa trabalhar, não é vender e tchau. Daqui a um ano a gente se vê. Isso não existe, isso não é sustentável para ninguém. E ele se torna um agente de mudança também. Total, total. Então, isso é sustentável. É quando você pega na mão da empresa e fala, vamos juntos? Seguradora, vamos junto comigo? Operadora, vamos junto? Não, você vira um anjo da guarda do povo, né? A empresa de locação de carros passou para frente? Existe ainda. Meu Deus, gente, ela é uma empreendedora. Existe. Você, então, tinha uma experiência de gestão. Mas de atendimento Prime. Eu sempre tentava pensar o que eu poderia agregar na vida do meu cliente. Então, assim, um cliente que gostava de um carro executivo e gostava de música clássica. Eu ia e mandava um CD de música clássica para ele. Era um cliente que eu sabia que gostava do chocolate tal. Eu ia mandar uma caixa de chocolate tal. E com isso, as pessoas foram falando uma para outra, uma para outra. Quando eu vi, eu estava com 150, eu cheguei a ter 230 clientes que tem aí, digamos, uma demanda de carro executivo. Eles falam assim, Carla, o trabalho que você faz, ninguém faz. Porque eu sempre estava pensando o quê? Na experiência do cliente. Como que eu ia tornar esse cliente fiel? Ela é uma empreendedora que cresceu mudando a vida de outras pessoas para melhor. Você conheceu a Carla Queiroz, ela é CEO da Trust Life Seguros. Se você está querendo mudar de vida, faz que nem ela, tá? Pensa como você pode ajudar a vida de alguém, ou então busca ela, contrata ela, chama ela, vem cá, me dá sua mão aqui para eu agradecer. Obrigada. Que exemplo. Eu gostei muito de te conhecer, Muito gostei obrigada. muito da mensagem que você trouxe. Seja uma semente de transformação, assim como a Carla. Obrigada por você ter vindo aqui, tá? Muito obrigada pelo espaço, obrigada mesmo. É uma honra estar aqui com vocês. E quem quiser saber um pouquinho mais, segue a gente lá nas redes sociais, Carla, da Trust Life e Trust Life Benefícios. Arrasou. Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Você sabe que esse podcast aqui está em todas as plataformas digitais. A gente tem canal no YouTube, a gente está no Play Plus, a gente está no Spotify, no Deezer. Então é só você seguir e até o próximo podcast com mais sabor e saúde para você.